Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Quero começar esse programa abraçando você, desejando a você tudo de bom, muita alegria, muita paz, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. E por falar em saúde, é claro, já está no ar o seu programa Vida e Saúde, o programa que já tem essa marca registrada aí no seu coraçãozinho. A união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. E é claro, você pode e deve participar, porque já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Fábio Fonseca, ele é médico psiquiatra, aceitou nosso convite para falar de uma realidade muito interessante, muito urgente, emergencial, se é que a gente pode catalogar. Transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. E hiperatividade. Então, você que tem aquele filho que é elétrico ligado no 520, então de repente, sabe que tem alguma coisinha a mais? Vamos entender para que quanto maior o número de informações, mais a gente compreende e passa a informação correta para frente, viu? E como é que a gente faz isso? Participando. 0800 777 0021. 0800 777 0021. É de graça, minha gente, é de graça para você interagir. Temos o 0800 777 0021, mas continuamos com aquele clássico tradicional, 0 operadora 19 3871 9620, 019 3871 9620 para você interagir e participar. E-mail videsaude@rs21.com.br. A nossa superprodução preparou a matéria, nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Fábio sobre o tema de hoje. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neuropsiquiátrico de causas genéticas, mais conhecida por TDAH. Os sintomas do TDAH incluem desatenção, inquietude, hiperatividade e a impulsividade. Os sintomas podem ser identificados na infância, geralmente nas escolas, onde os profissionais da educação identificam a falta de interesse expressiva da criança, falta de atenção nas atividades desenvolvidas nas escolas, a inquietude e a impulsividade. O TDAH não tem cura, pois não é considerado uma doença, e sim um transtorno que é resultante de uma soma de sintomas, que pode ser de fatores emocionais, sociais e ambientais. O tratamento disponível para pessoas que têm TDAH são medicamentos recomendados por especialistas e também é recomendado a psicoterapia. Aí, portanto, a matéria é muito bem ilustrada, mas tudo isso e muito mais nós vamos aprender. Estamos ao vivo, portanto, a partir de agora, por favor, interaja, mande a sua pergunta, tire todas as suas dúvidas, viu? Esse é o Vida e Saúde. Hoje o tema, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Conosco, um dos maiores especialistas. Se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, gente. Está aqui hoje, Dr. Fábio Fonseca, psiquiatra, né? Dr. Fábio, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios Vida e Saúde, doutor. Frei, eu que agradeço e me sinto honrado com o convite e com essa apresentação que você fez aí. Não sei se chego a tanto, mas vou tentar esclarecer o público o máximo possível. Ô, doutor, a sua vinda aqui não foi assim, não temos ninguém para trazer, então... Pelo contrário, as pessoas começaram, o senhor teve aqui outro dia, falou... muito interessante, e as pessoas assim, Frei, traz o Dr. Fábio novamente, a gente quer aprender porque ele fala com tanta maestria, com tanta simplicidade, mas com tanta profundidade que a gente quer aqui. Então, a gente, dentro da sua área, o senhor é psiquiatra, hoje déficit de atenção, doutor. Seja muito bem-vindo, viu? Eu fico muito feliz, Frei, porque é um tema muito atual e, ao mesmo tempo, muito controverso. Quando a gente fala desse diagnóstico de déficit de atenção, isso leva muitas dúvidas, né? Tem alguns profissionais de saúde que chegam a acreditar que esse é um diagnóstico que não existe, que é algo que foi inventado pela indústria farmacêutica para vender medicação, que isso tem a ver exclusivamente com o excesso de exigência e com a necessidade de produtividade que a gente tem na nossa sociedade, e acho que a gente precisa esclarecer o que a ciência vem estudando e comprovando ao longo desses anos. A gente teve uma introdução, doutor, com esse VT, né? Então, mas assim, vamos assim do beabá, doutor. O que é
um transtorno de déficit de atenção? Em primeiro lugar, é importante ficar claro que é um transtorno neuropsiquiátrico, que tem uma origem biológica. Então, o déficit de atenção não se trata de falta de força de vontade, não se trata de alguém que simplesmente não está se esforçando o suficiente, ou de alguma criança ou de um adulto que poderia estar desempenhando melhor e só não está desempenhando porque não está se aplicando. Essa é uma primeira mensagem que a gente queria deixar. É algo que é herdado. Opa, tem um fator hereditário. Um fator hereditário. 80% dos casos de déficit de atenção têm uma origem hereditária. Tanto que, Frei, quando a gente diagnostica tanto uma criança ou um adulto com déficit de atenção, é obrigatório, é mandatório que o profissional comece a investigar todos os parentes de primeiro grau. Então, deixa eu ver, vamos conversar com seus irmãos, com seu pai, com sua mãe, porque é muito provável que a gente encontre outras pessoas com problemas semelhantes. E o que é o déficit de atenção? São pessoas que têm dificuldade em focar a atenção. Elas até que prestam muita atenção em tudo, elas estão ligadas em tudo, mas têm dificuldade em manter o foco. Estão sempre se dispersando. Qualquer coisa, qualquer faísca já é motivo para sair da... Vamos dar alguns exemplos. Claro. Né? Uma criança ou um adulto com déficit de atenção tem dificuldade de prestar atenção no que as pessoas estão dizendo, mesmo quando as pessoas estão dizendo diretamente para ela. Se não se usa frases curtas, né? Se a gente começa a falar muito, daqui a pouco a pessoa já está no mundo da lua. São pessoas que cometem erros por desatenção com muita frequência, não é só de vez em quando. Estão sempre perdendo as coisas, nunca sabem onde colocaram as chaves, estão sempre perdendo as coisas no trabalho, têm uma dificuldade de se organizar muito grande. Só para dar um exemplo, na criança, nunca lembra de fazer o dever de casa, tem muita dificuldade de se esforçar para fazer o dever de casa, faz o dever de casa de matemática no caderno de português, o de português no caderno de inglês e nunca lembra de levar o caderno para a escola. Né? Esse é só um exemplo. Né? São pessoas... E vai atenuando, vai aumentando, doutora, assim, os graus dessa desatenção. É importante a gente colocar isso porque o que causa controvérsia? Porque todo mundo fala, bem, então eu vou acabar dando diagnóstico de déficit de atenção para todo mundo. Então todo mundo tem déficit de atenção. Claro, existe um contínuo, não é um diagnóstico que é tudo ou nada. Existem casos mais leves, casos mais moderados e casos graves. Mas quando a gente fala de déficit de atenção, a gente está falando de um prejuízo muito grande. E eu espero conseguir deixar claro para o público que está assistindo que é um prejuízo que, se não tratado, pode trazer seríssimas repercussões a longo prazo, tal como já foi identificado por estudos. Né? Os estudos compararam pessoas com déficit de atenção tratadas e não tratadas ao longo de muitos anos, e aí se percebeu como isso pode ser devastador para o futuro dessas crianças e desses adultos. Ô, doutor Fábio, a gente percebe qual é o tempo de percepção que uma criança tem? É quando ela entra no período do aprendizado, doutor? Assim, antes, assim, lá, recém-nascido, 1 ano, 2 aninhos, 1 mês, não se percebe isso? Não se percebe. Em geral, em idade pré-escolar, a gente não vai dar diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a não ser em casos extremos. Até porque, Frei, um dos critérios do transtorno de déficit de atenção é que as crianças, quando entram na idade escolar, elas começam a conseguir manter o foco da atenção e conseguir realizar determinadas tarefas. As crianças com déficit de atenção, elas continuam com as mesmas características das crianças de idade pré-escolar. Né? Então elas não conseguem focar a atenção em nada, estão sempre subindo nas cadeiras, perturbando os coleguinhas, e é muito diferente dos outros colegas. Né? E é muito importante a gente deixar claro que existem muitos transtornos emocionais que fazem com que uma criança fique mais agitada, fique mais impulsiva, não consiga prestar atenção. Ou seja, um clima de agressividade dentro de casa, de brigas, de confusão, enfim, de abusos, ou seja, isso gera uma situação desagradável para a criança e ela leva isso para a escola. Isso. E aí os sintomas podem parecer com sintomas de déficit de atenção. E a gente tem que deixar claro que, para a gente dar diagnóstico de déficit de atenção, esses sintomas não podem ser melhor explicados por nenhuma outra condição emocional. Então, se a depressão explica melhor o déficit de atenção, eu não vou chamar de déficit de atenção. Se a ansiedade explica melhor, se o problema de separação, aquele conflito que está acontecendo explica melhor o déficit de atenção, aquilo não vai ser chamado de déficit de atenção. Camuflar, vai maquiar. Né? Porque o déficit de atenção, Frei, ele se mantém estável ao longo do tempo, independente do contexto e em mais de uma situação.
Então, é claro que uma criança que não consegue prestar atenção na sala de aula, porque tem uma relação difícil com o professor, ou tem uma certa fobia da sala de aula da escola, mas ela consegue se comportar de uma outra maneira dentro de casa, a gente não vai necessariamente suspeitar de déficit de atenção. O déficit de atenção tem que estar presente em mais de um contexto e de uma maneira persistente. Doutor, qual é a diferença entre transtorno e doença? Porque aqui é um déficit de atenção, é um transtorno, né, doutor? Não é uma doença ou é uma doença com o nome de transtorno? Em psiquiatria, Frei, a gente tem uma certa dificuldade de usar esse termo doença, porque nós não temos, para a maioria dos diagnósticos psiquiátricos, e para o déficit de atenção também é assim, a gente não tem um exame. Você vai lá e faz um exame e diagnostica o déficit de atenção. E como isso é baseado num conjunto de sinais e sintomas que são avaliados apenas numa entrevista com a criança, com o adulto com déficit de atenção, com a família e ao longo do tempo, a gente não chama de doença, a gente chama de transtorno. Né? É uma questão de nomenclatura, porque, diferentemente de uma pneumonia, a gente consegue identificar uma causa muito bem definida. Né? Então, na psiquiatria, em transtornos mentais, a gente não fala de doença, mas a gente fala de transtorno. Ô, doutor Fábio, eu fico imaginando assim, que uma criança hiperativa, bom, a gente ainda não definiu hiperatividade, com um transtorno de déficit de atenção na sala de aula, como o senhor descreveu, não fica quieto, incomoda os coleguinhas, etc. Gera um contexto tenso, de tensão ali, né? E aí acontece a repressão, a chamada de atenção para a criança, para os pais, enfim. Como é que isso se desenvolve, doutor? Eu fico muito feliz de poder esclarecer isso, porque os pais de crianças com déficit de atenção sofrem muito, porque são pichados de não saberem dar limite aos filhos e não saberem educar. É claro que às vezes eles podem ter dificuldades em lidar com isso, mas quem já atendeu, ou a professora que conhece uma criança com déficit de atenção, sabe muito bem que não se trata de dar limites ou não dar limites, Frei. Em primeiro lugar, a gente tem 3 tipos de déficit de atenção. No tipo desatento, que é aquela criança que fica mais no mundo da lua, que não causa tanto trabalho, que não perturba tanto. Fica na dela. Fica na dela. E essa talvez seja pior porque passa despercebido. A gente tem o tipo hiperativo, que realmente bota fogo na sala de aula, e a gente tem o tipo misto. Agora, é importante a gente dizer que a criança que tem o déficit de atenção, ela muitas vezes pode ter a maior boa vontade. Ela pode se esforçar ao máximo, ela pode prometer para o pai e para a mãe que ela vai sim tentar fazer o dever de casa e que ela vai sim tentar prestar atenção, mas ela simplesmente não consegue. Porque às vezes, aí, como o senhor está dizendo, pode ter agressão, pode ter cobrança demais, pode ter puxão de orelha, enfim, todos esses mecanismos, infelizmente, que acontecem para exigir que ele fique quieto, né, doutor? Eu costumo dar um exemplo de um desenho animado que se chama Procurando Nemo. Nesse desenho animado tinha uma peixinha que não tinha memória, ela vivia esquecendo de tudo. O déficit de atenção é mais ou menos assim, a pessoa tem memória, mas a atenção e a motivação é só para aquilo que dá resposta a curto prazo. Se você pega um adulto com déficit de atenção, eu costumo brincar que você pode pedir para ele ir na farmácia comprar um remédio e, sem querer, ele foi parar no supermercado e volta com sorvete para casa. Porque ele vai se distraindo com todos os estímulos e ele não consegue manter na memória de trabalho dele aqueles objetivos a longo prazo. Então, isso, Frei, pode ser devastador na vida das crianças e dos adultos. Eu queria voltar à escola, doutora. Assim, hoje, a gente pode dizer, assim, em termos gerais, que as escolas estão assim, atentas a isso, relativamente preparadas para atender, para lidar com essa situação? Os professores também já têm essa preparação na classe docente, doutor? Com algumas exceções em algumas escolas onde isso esteja um pouco mais difundido, mas eu posso dizer que infelizmente não, Frei. A realidade do diagnóstico de déficit de atenção no Brasil é uma realidade muito complicada, porque causa muita controvérsia, principalmente no meio dos psicanalistas e daqueles que acreditam que a cultura dita esses sintomas. Existem profissionais de saúde que chegam a duvidar da existência desses sintomas, né? Então, tem uma relação conflitante, porque enquanto existem pessoas que estão tentando difundir a importância desse diagnóstico, existe uma outra corrente que tenta dizer que isso é apenas uma medicalização da sociedade. E eu quero aqui ter um pouco de oportunidade para defender uma ideia contrária a essa. Mas, respondendo à sua pergunta, as escolas não estão preparadas para diferenciar uma criança agitada, uma criança que está com um distúrbio emocional de uma outra ordem, de uma criança com déficit de atenção. Então, um primeiro problema, a gente pode começar a rotular tudo de déficit de atenção,
e a gente poderia correr o risco de estar medicando crianças Exato. sem necessidade. Esse é um problema. E um problema tão grave... Criando outro, inclusive. Criando um outro problema. Mas, Frei, quando a gente medica uma criança que não tem que déficit de atenção com essas medicações, é muito pouco provável que ela obtenha uma resposta. E muito pouco provável que ela continue tomando essa medicação. Agora, as crianças que têm déficit de atenção e que são medicadas e que têm uma resposta à medicação, eu conheço muitas professoras e converso com elas, é nítida a diferença ou a capacidade de concentração que essas crianças passam a oferecer na sala de aula. Elas podem mudar da água para o vinho. Né? Então, elas conseguem se concentrar, elas conseguem perceber quais são as regras sociais que elas têm que internalizar e que o déficit de atenção não permite. Então, são duas situações muito diferentes. A nossa sociedade ainda não compreende o que é o déficit de atenção. Existem muitas crianças e adultos que não receberam o diagnóstico e que poderiam se beneficiar do diagnóstico correto e, muito provavelmente, pessoas que estão recebendo o diagnóstico de uma maneira equivocada. Depois ele trouxe algumas imagens que a gente vai mostrar para você, diferença assim, de um cérebro de uma pessoa relativamente normal, de um transtorno, enfim. Mas no próximo bloco a gente vai mostrar essas imagens. Doutor, assim, você falou assim, a pessoa que sai de casa para ir na farmácia, vai no mercado, vai comprar um shampoo, traz uma melancia, etc. E por aí vai. Agora, e o autismo, doutor? Como é que também o autismo... A relação entre transtorno, déficit com autismo também, porque o autista ele tem um foco, ele concentra naquilo que é uma área de interesse dele, ele se especializa naquilo, né? O transtorno, déficit de atenção, é o contrário, espalha tudo. O autista, normalmente, ele tem um foco de interesse específico, ele tem uma dificuldade de se socializar e de adquirir linguagem. No déficit de atenção, as pessoas estão sempre motivadas por aquilo que desperta a atenção e o reforço positivo e o prazer imediato. São pessoas que vivem pelo prazer imediato das coisas e têm muita dificuldade de se focar em objetivos a longo prazo. Mas para complicar a situação, é um assunto complexo, 70% das pessoas que têm déficit de atenção têm um outro problema emocional associado. Olha só. 70% das pessoas que têm déficit de atenção terão ou déficit de atenção com depressão, ou déficit de atenção com ansiedade, ou déficit de atenção com transtorno bipolar, ou déficit de atenção com tique. É uma doença neuropsiquiátrica em que apenas 30% dos casos vêm isoladamente. Então, é algo complexo de se diagnosticar, porque eu tenho que ter certeza que o déficit de atenção não é causado por uma outra condição psiquiátrica, mas, ao mesmo tempo, em 70% dos casos, o déficit de atenção virá acompanhado de um outro transtorno emocional. Ele vem sozinho e outra situação fica agregada ou nasce junto, doutor? Como é que é? Existe uma associação em que, às vezes, você pode vir junto e, muitas vezes, é uma consequência de uma vida que não tem um ajuste, né? A pessoa fica meio desajustada na vida, mal compreendida, rotulada, se sente inadequada, se sente diferente e muitas vezes esse problema emocional pode ser desencadeado secundariamente. Né? É muito frequente eu atender adultos com déficit de atenção que se viram a vida toda como pessoas diferentes, pessoas incapazes, pessoas que diziam para mim, doutor Fábio, eu nunca tive prazer em estudar, eu nunca fui capaz de ler um livro, porque quando eu chegava na 4ª página eu não lembrava o que estava escrito na 1ª. E a partir do tratamento, a minha vida mudou. E é interessante, Frei, que muitas dessas pessoas, elas ficam tristes por terem recebido o diagnóstico apenas aos 20, aos 30 anos e terem visto tantos anos perdidos. Mas a situação nossa, doutora, do dia a dia, o estresse, a correria, essa bagunça que a gente vive, essa desordem interior, enfim, não leva também a gente a ter esses quadros de esquecimento, de desatenção, doutor? Sim, levam sim, Frei. É muito bem lembrado isso, porque por conta do estresse, por conta do excesso de exigência da nossa sociedade, qualquer um pode desenvolver um quadro de falta de atenção e de concentração que vai ser melhor explicado por conta do estresse, da depressão. É circunstancial. Circunstancial. E uma vez melhorada aquela situação, uma vez tratada aquela situação ou melhorado o contexto, o déficit de atenção, a memória é recuperada. Enquanto nas pessoas com déficit de atenção, isso é algo persistente, contínuo, né, que não melhora muito com o contexto. Agora, doutora, assim, antes de chamar o intervalo, a pessoa que nasceu com isso, tem um fator hereditário, vai ter que conviver a vida inteira com isso, ou seja, tem controle, tem digamos assim, uma evolução que quase cura, doutor?
a gente não pode falar em cura de déficit de atenção. Em casos leves a moderados, talvez em alguns momentos a pessoa possa não usar a medicação, porque através da terapia ela já aprendeu a usar várias outras estratégias que podem compensar esse déficit de atenção e ela não necessariamente precisar tomar a medicação, né? E só para lembrar que 80% dos casos hereditários e a gente tem alguns casos adquiridos, com crianças com baixo peso, com problemas na gestação, problemas no parto, podem levar também a desenvolver um déficit de atenção que não seja hereditário, mas é a minoria dos casos. Entendi. Gente, quantas informações estamos recebendo aqui hoje sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade com o Dr. Fábio. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, na sequência temos muita informação para você. Ele trouxe algumas imagens, tem povo pergunta e eu quero também ler o seu e-mail, então não sai daí. Temos muito mais informação para você aqui no Vídeo de Saúde que é seu e por ser seu, volta já, claro, só para você.